os evangelhos do Senhor Jesus, segundo os relatos de Mateus, no capítulo 16, versículo 13 em diante. Glória ao nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Deixa só a Ana colocar lá, nós já vamos começar a palavra. Os evangelhos do Senhor Jesus, Mateus capítulo 16, do versículo 13 em diante. Eu já vou fazendo a leitura, irmãos. Está escrito assim, ó. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho de Deus? E eles disseram uns, João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. E então disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não lhe revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, essa pedra, melhor dizendo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo suas obras. Em verdade vos digo, que alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até quem via ver do homem no seu reino. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Aqui, irmãos, está de fato, irmãos, uma das doutrinas, ou melhor dizendo, a primeira doutrina bíblica que nós entendemos. Aqui, irmãos, é sobre o arrependimento, negar-se a si mesmo e voltar-se para o Senhor e tomar a sua cruz e seguir Jesus. Esta é a primeira doutrina bíblica para nós. A primeira doutrina bíblica, negar-se a si mesmo, perder a sua vida material aqui, literalmente deixar esta vida, irmãos, e viver para a glória de Deus, tomar sua cruz e seguir o Senhor Jesus. Por que Jesus disse isso? Eu vou explicar aos irmãos nesta oportunidade aqui, irmãos, faltando poucos dias para a morte do Senhor Jesus, pouquíssimos dias para que acontecesse a cruz do Calvário. E ainda, irmãos, os discípulos não entendiam qual era a missão do Senhor Jesus, o que se deu a missão de Jesus, o porquê ele estava ali. Nós lembramos que, voltando um pouco mais atrás, no capítulo, se eu não me engano, de número 13 ou 14, nós vamos entender sobre a primeira multiplicação de pães, onde 5 pães e 2 peixes, Jesus faz com que 5.000 homens, fora mulheres e crianças, eles passaram e comeram, e ainda sobrou 5 cestos cheios. Aqui acontece o milagre da partilha. E quando nós olhamos esse texto tão maravilhoso, após esta grande obra do Senhor Jesus,
aonde os que estavam ali reunidos participaram desta grande obra, desse feito tão sobrenatural. Olha só como precisa explicar isso, irmãos. Usar esse texto dos 5 pães e 2 peixes, falar que Deus vai multiplicar algo sobre a nossa vida, seria muito raso falar só sobre isso. Quando esse milagre acontece, não só a multidão que ali estava, mas os discípulos também começaram a clamar, começaram a celebrar e clamar a Jesus como um rei terreno. Queria dar a ele uma monarquia. Eles, os judeus perseguidos pelos romanos, agora começa a ter um pouco mais, entre aspas, abre aspas aqui, um pensamento de que Jesus agora seria um governador, alguém que defendesse os judeus ali, os mais excluídos da sociedade. Eles começaram a pedir isso, e os próprios discípulos também começaram a, entendendo muito mal, faltando pouco tempo para a crucificação, para a morte do Senhor Jesus, eles ainda estavam não entendendo a verdadeira missão do Senhor Jesus, não entendiam ainda. E quando Jesus percebe essa situação, logo o que acontece, irmãos, essa situação, o Senhor Jesus então pede, mais para frente nos evangelhos de Lucas e Marcos, nós vamos ver que eles contam mais, aprofundam mais essa história, que eles saem dali. Jesus então pede para eles saírem dali, atravessar para outra banda do mar, e eles fazem. Até acontece que Jesus vem andando e caminhando por cima do mar. Jesus tira eles rapidamente dali para que o coração deles não ficasse corrompido com aquela ideia de que Jesus, deveria ser um rei dos judeus ali, literalmente na terra, que instituísse o seu reino na terra em defesa dos homens, humanamente falando. E Jesus pede para que ele saia. Ele sai. E ao longo da caminhada no mar, levanta-se uma grande tempestade. Eu quero chegar nesse texto, por isso preciso explicar isso. Levanta-se uma grande tempestade. E Jesus lá de cima despede a multidão e continua orando. E de longe ele vê que o barquinho são 9 horas de luta, e eles não conseguem se mover naquela tempestade. E Jesus então vem andando por cima das águas, aquieta o mar. Pedro se assusta, achando que é um fantasma, e aí ele pede: Senhor, se for tu mesmo, pede para que eu vou até o Senhor. Então Pedro venha. E Pedro vem, ele afunda. Os irmãos sabem desse texto. Quando todo esse acontecimento acontece, Jesus então, quando está em terra firme, chama e reúne os discípulos. E percebendo que eles ainda não entenderam quem era Jesus, Jesus então pergunta a eles: que dizes por aí quem sou? O que vocês pensam? Quem sou eu? Aqui, irmãos, quando eu digo a primeira doutrina cristã para nós, é servir a um Senhor, servir a Jesus, falar que somos crentes, cristãos, falar que somos evangélicos, é muito simples. Agora devemos perguntar para nós se de fato, quem é Jesus para nós? Quem é o Senhor Jesus para nós? O que significa o Senhor Jesus para a nossa vida? É só alguém que quando nós estamos afundando sobre as águas, gritamos do nome dele? É só quando nós pegamos um diagnóstico e a gente não se agrada e a gente clama pelo sangue de Jesus? Será que é isso que é conhecer o Senhor Jesus? A resposta é não. Então Pedro, irmãos, entre todos que ali estavam, e disseram, olha, uns diziam, o Senhor é o João Batista, né? As pessoas que ali estavam, olha, estão dizendo por aí que o Senhor é o profeta Elias, estão dizendo por aí que o Senhor é Jeremias, um dos profetas. E Pedro, que é o mais altivo entre eles ali, que é o mais, e se apresenta, a propósito, ele é o líder de todos que ali estão, ele empurra todo mundo, vamos dizer assim, afasta todos que ali estão, fala, eu sei quem o Senhor é, eu sei quem o Senhor é, tu és o Cristo enviado, o Filho de Deus, Jesus Nazareno, louvado seja Deus. Mas ele tinha um coração de pedra. A propósito, o nome de Pedro é pedra, o fragmento é uma rocha. A palavra Petros aqui no grego é pedra. Então o coração dele, ele era o mais espontâneo, e ele quis se mostrar para o Senhor Jesus, eu sei quem o Senhor é, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então o Senhor Jesus olha para ele, penso que para colocar no lugar dele, fala, e eu digo que disseste bem, tu disseste bem, mas você falou não porque você me ouviu falar ou porque alguém te contou, não, é porque Deus revelou a mim, a você. Você já sabe que eu sou, e digo mais, tu és o Pedro,
e sobre esta rocha, ele está dizendo sobre ele, edificarei esta, ele está apontando a ele, esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não se prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome santo do Senhor. E virou-se para Pedro, louvado seja Deus. Por isso precisamos entender quem é o verdadeiro Jesus, quem é o Cristo da glória, quem é de fato Jesus o Nazareno. Então diz, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E agora ele vai voltar para Pedro e falar, e a você eu darei as chaves do reino do céu. Ou seja, já estava dizendo, eu vou e vou instituir você, quando eu não estiver aqui, o líder que sairá. Lá em João 21, de fato isso acontece, quando todos estavam desistindo, quando todos já não queriam, só João ficou com Maria, com a mãe de Jesus, só João ficou na hora da crucificação, a pedido de Jesus. E quando Jesus ressuscita, vai dizer assim para as mulheres que lá estavam no sepulcro. Olha que bonito, irmão, explicar a palavra de Deus é tudo. Então, quando Jesus ressuscita, bem lá para frente, o Senhor Jesus vai falar assim para as mulheres que lá estavam, olha, ide aos discípulos e também a Pedro. Por que se Pedro era discípulo e líder deles, por que o Senhor Jesus separou Pedro dos líderes? É porque Pedro, sendo líder, precisava ser o exemplo para os demais. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Jesus viu que no coração de Pedro já tinha acendido, irmãos, ou melhor dizendo, apagado uma chama, porque ele negou o Senhor Jesus descaradamente. E antes de Jesus morrer, o Senhor Jesus disse, olha, você vai me negar, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E nesta negativa de Pedro, eu quero pensar que Pedro, porque Jesus separou dele, quis dizer assim, não adianta eu ir atrás do Senhor Jesus, eu neguei o Senhor, sua palavra se cumpriu, ele não quer mais diálogo comigo, Jesus morreu, e eu de fato neguei a ele. Então eu sendo líder, se eu não chamar os demais para viver a palavra de Deus, que de fato é isso que acontece, não existe a igreja. Ele diz que entregou a chave da igreja nas minhas mãos, e aquele que eu ligar aqui na terra será ligado no céu, e o que eu desligar lá em cima será desligado aqui embaixo. Então, se eu neguei o Senhor Jesus, quem sou eu para administrar uma igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, o Senhor Jesus, quando ressuscita, disse isso de fato, avise também a Pedro que eu ressuscitei. Pronto, o Senhor Jesus em João 21 agora se apresenta aos discípulos, e é Pedro que tomou a liberdade de convidar os demais para pescar. Pedro então vai chamar João, Tiago, Natanael, a dizer, olha, Jesus morreu, e a gente não tem o que fazer mais, eu sou o líder de vocês. Pedro era responsável, o empresário na pesca, de fato era, ele que alimentava a mesa de todos que ali estavam, já estava 3 anos sem trabalhar, servindo o Senhor Jesus, ele morreu, eu neguei, ele entregou a chave da igreja nas minhas mãos, eu sou, olha irmãos, que palavra maravilhosa, louvado seja Deus, entregou a chave da igreja na minha mão, mas eu neguei, caí, ele não quer mais saber de mim. O que nós vamos fazer, Pedro? Vamos pescar, nós não sabemos fazer outra coisa, nós precisamos pescar, louvado seja Deus, eu preciso sustentar minha família. O Judas, ele morreu, ele não está mais aqui entre nós, louvado seja Deus, e ele era o responsável pelo cofre, o dinheiro, era Judas que andava com a sacolinha de dinheiro que sustentava o ministério de Jesus. Nós vamos ter que se virar de um jeito ou de outro. Eu neguei o Senhor Jesus, a igreja não existe mais, louvado seja o nome santo do Senhor. E irmãos, então lá em João 21, eles estão no alto mar pescando e nada acontece, não pegam nada a noite inteira, e mais ou menos na madrugada, no calar da aurora, no amanhecer do dia, João escuta alguém chamando, filhinhos, oh filhinhos, louvado seja Deus. Então João, que era o discípulo do amor, conhecia mais próximo o Senhor Jesus, gritou, olha Pedro, Tiago, Natanael, eu acho que é Jesus que está vindo aí, louvado seja Deus. Irmãos, e eles olhando um para o outro, mas Jesus está morto, mas hoje fez 3 dias que o Senhor Jesus morreu, ele disse que em 3 dias ele ressuscitaria, e de fato, Jesus se apresentou a eles, e então João disse, Pedro estava um pouco mais distante, a Bíblia diz que ele estava nu, porque pescavam assim, e dentro do mar, Pedro, Jesus está aqui. Pedro olhou para ele e disse,
Jesus ressuscitou Pedro. Então Jesus sai dali deles e vai para o barco de Pedro, e Pedro então se lança ao mar com vergonha do Senhor Jesus e pede: Senhor, eu não mereço, Senhor, me mata, Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu neguei o Senhor, e o Senhor poderia chegar aqui e me chamar de covarde, de trapaceiro, de mentiroso. Um dia o Senhor perguntou para mim, irmãos, louvado seja Deus, um dia o Senhor perguntou para mim se eu sabia quem era o Senhor. Eu falei que tu eras o Cristo. O Senhor perguntou para mim: quanto você me ama? E eu disse ao Senhor: olha, eu amo mais que os irmãos que aqui estão. O Senhor perguntou a mesma fala. Eu disse: eu sou capaz de dar a vida pelo Senhor, mas eu neguei o Senhor 3 vezes, estou envergonhado, me mata, Senhor, me mata, eu não mereço o teu perdão. Então o Senhor Jesus tomou as mãos sobre ele, perdoou a Pedro, chamou de filho, louvado seja o nome santo do Senhor, e chamou Pedro para apacentar as ovelhas do Senhor. Voltando novamente, confirmando esse texto que nós acabamos de ler: eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto ligares na terra será ligado no céu, e tudo que ligares na terra, no céu, será ligado na terra, será ligado no céu. E então mandou os seus discípulos que ninguém dissesse que era Jesus Cristo que estava dizendo. Então, versículo 21, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto para ressuscitar o 3º dia. Aqui, irmãos, a segunda verdade desse texto é que Jesus, ao dizer a Pedro, ao confessar aos discípulos que era o Cristo, pediu que não contasse a ninguém, para que conseguisse persistir a sua missão e que não fosse atormentado e que pudesse, de fato, continuar fazendo o trabalho evangelístico. Mas nós percebemos que, de fato, levantou mesmo assim anciãos. Anciãos aqui são homens da sinagoga, os mais velhos, conselheiros da palavra de Deus, que andavam com os 5 primeiros livros da Bíblia e não aceitava que Jesus era o Filho de Deus. Não aceitava a ideia que Jesus era o Mestre, era o Cristo, Filho de Deus, Jesus Nazareno. E começaram então a perseguir o Senhor Jesus e dobraram a perseguição, buscando matá-lo. Mas, irmãos, aqui tem um outro detalhe perfeito da palavra de Deus. Pedro, por Jesus, é entregue a ele para que ele administrasse a igreja, nesse mesmo capítulo. Pedro é o primeiro a dizer ao Senhor Jesus, que sabia bem quem ele era: tu és o Cristo, és o Filho de Deus, e eu conheço o Senhor. E o próprio Deus, e o próprio Senhor Jesus: presta atenção, Pedro, você não sabe porque você é bom, você sabe que eu sou Filho de Deus porque o meu Pai revelou a você. Detalhe, o próximo passo de Pedro agora é ser possuído pelo diabo. Dá para entender isso, irmãos? Por que que isso acontece na nossa vida? Porque Satanás, ele anda por esta terra rodeando quem pode tragar. Aquele que, irmãos, infelizmente abre lacunas no coração. O primeiro movimento da nossa vida é a nossa carne. Esse é o nosso maior inimigo. E quando nós damos ouvido para a nossa carne, quando nós abrimos o coração para as circunstâncias da vida, deixamos de estar diante do Senhor, deixando de buscar o direcionamento de Deus, nós damos espaço, abrimos brecha, há lacunas do nosso coração, e são portas que precisam ser fechadas do nosso coração, porque damos ouvido para a nossa carne. Segundo, o mundo, e o mundo começa a oferecer coisas para nós. Terceiro, o diabo. E aqui Pedro vai virar para o Senhor Jesus, e então Pedro, tomando a parte, começou a repreender o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. O Senhor está dizendo, está tão bonito o ministério, o Senhor está pregando, tem pessoas se convertendo. Lembra, Senhor, o Senhor multiplicou ontem com 5 pães e 2 peixes, tratou de uma multidão. Eu vi o Senhor andando, irmãos, olha que bênção, louvado seja Deus. Eu vi o Senhor andando por cima das águas, eu vi o Senhor curando enfermos, eu vi o Senhor curando o paralítico. Irmãos, isso mostra tudo sobre nós. Ao mesmo momento que nós estamos de pé, Paulo vai dizer assim:
cuide para que não caia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ao mesmo tempo que nós estamos cheios do Espírito Santo, se não vigiarmos, irmãos, a tentação está rodeando, procurando quem possa tragar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se dermos ouvidos, irmãos, para a circunstância da vida, se dermos ouvido para quem nos oportuna e nos tira da presença do Senhor, não é ignorar as pessoas, mas é saber o que aceitamos. Aquilo que destrói não deve entrar no nosso coração. Louvado seja Deus. Aquilo que vem para dizimar a presença de Deus de nós, devemos recusar. E se você que está aqui presente ou nos assistindo, tem emprestado o teu ouvido e o teu coração para aquilo que não edifica, em nome de Jesus, que seja repreendido agora. Louvado seja Deus. Não permita que o espírito do mal, não permita que a sua carne, não permita que o mundo venha possuir o nosso coração, irmãos. Não devemos permitir. Ao mesmo tempo que possa estar aqui dizendo sobre a palavra de Deus, ao mesmo tempo que os irmãos estão assistindo o culto, outros em sua casa, ao mesmo tempo que nós saímos daqui, podemos ser tentados, irmãos. Quando nós olhamos o exemplo claro de Jó, irmãos, era um homem temente a Deus, era um homem que se desviava do mal, era um homem que servia o Senhor de todo o coração, e o próprio Deus deu um currículo de Jó, irmãos. E naquele exato momento, ele não sabia que Deus estava dando um currículo sobre a vida dele. Eu sei que é diferente de Pedro, porque Jó continuou temente ao Senhor. Mas a nossa vida, irmãos, ela em qualquer momento da nossa vida, tudo pode virar ao contrário. Nós em qualquer momento da nossa vida, em qualquer instante, nós podemos ser afrontados. Provas se levantam, tribulações se levantam, angústias se levantam, uma má notícia a qualquer momento. Será que nós estamos preparados para receber isso e saber, irmãos, dominar o sentimento do nosso coração? Louvado seja Deus! É necessário nós estarmos atentos. O Senhor Jesus disse assim numa parábola sobre as virgens prudente e imprudente. A virgem prudente é aquela que está sempre com a sua lamparina cheia de azeite, é aquela que está sempre com a sua lamparina cheia da palavra de Deus. E quando nós estamos cheios da palavra do Senhor e cheios do Espírito Santo, não há espaço, irmãos, para tormentas desta vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não há espaço, irmãos, a mente que está ocupada pela palavra de Deus não tem espaço para pensar mal, para praticar o mal, para desejar o mal, para guardar no nosso coração coisas que nos tira a paz que vem do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, eu sinto pelo Espírito Santo para anunciar à igreja e os que estão nos assistindo. Se você veio aqui esta noite com o seu coração cheio de circunstância, a minha oração é para que você tire isso do seu coração e encha com a palavra de Deus, com a presença do Senhor. Não há nada melhor do que enchermos o nosso coração com a presença santa de Deus. Saiamos daqui cheios da palavra do Senhor, ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Quantas coisas se levantam sobre nós, quantas tormentas se levantam sobre a nossa vida e que faz nós negar o Senhor, irmãos. Aqui este homem, Pedro, ele tinha acabado de receber um elogio do Senhor Jesus. Pedro, você sabe porque o meu Pai me revelou a mim sobre a minha vida. Você não porque você é bom, não é porque você viu com os teus olhos carnais, é porque o meu Pai permitiu, por graça, você me reconhecer como filho de Deus. Está dizendo, você já é um especial, algo especial, está no seu coração. Você recebeu da graça de Deus. E no mesmo instante, Pedro está sendo usado pelo diabo, irmãos, para dizer ao Senhor, esquece, Senhor, está tão bom o Senhor aqui, fique conosco. Às vezes, irmãos, o que eu vou falar aqui, irmãos, com muito respeito a quem passou por isso ou está passando. Às vezes, irmãos, nós recebemos sobre as nossas mãos coisas maravilhosas, que enchem os nossos olhos, coisas que Satanás nos oferece, irmãos, como alívio, mas é uma pedra de tropeço. Cuidado, abre os olhos, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, Satanás ele usa coisas que às vezes, irmãos, vem disfarçado de um elogio, vem disfarçado de uma ajuda, vem disfarçado de uma batidinha nas costas, vem disfarçado, irmãos, de algo grandioso, mas aquilo é espinho para a nossa vida, para a nossa alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor está abrindo os nossos olhos.
Louvado seja Deus. Cuidado com os tapinhas das costas, cuidado com os elogios. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, irmãos. Eu quero pensar que a carne de Pedro se inchou, porque ouviu do Senhor Jesus. Senhor Jesus, olha, Pedro, você me reconheceu, pois bem, louvado seja Deus, Pedro. Entregarei sobre as tuas mãos a chave do céu. Você vai cuidar da igreja, Pedro. Aquilo que você desligar aqui será desligado no céu. O que você desligar será desligado, Pedro. A tua comunhão comigo. E no mesmo momento, Pedro permite, irmãos, a sua fala. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, tem compaixão de ti, Senhor. De modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, que é Jesus, e ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. A Bíblia diz, já nas cartas, olha que bonito, irmãos, depois de muitos anos que Jesus tinha já sido crucificado, lá nas epístolas de Pedro, Pedro vai dizer assim, que Jesus já tinha vindo como cordeiro enviado de Deus para ser sacrificado desde a fundação do século. Não é isso, irmãos? Louvado seja Deus. O próprio Pedro lá na frente reconheceu. E por que aqui ele está dizendo, Jesus, deixa isso para lá, tenha compaixão do Senhor? Naquela época, morrer através da cruz era humilhante, vergonhoso. E ele viu em Jesus que não tinha necessidade disso. Por quê? Porque ele era um homem justo, não estava fazendo nada de errado. Ou seja, era Satanás cancelando a obra da cruz. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então Jesus repreende naquele momento e diz: não me sirva isso de escândalo, porque não compreendeste tais coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Irmãos, se nós ficarmos somente ouvindo coisas da nossa carne, os nossos sentimentos de coração, que são humanos, nós vamos padecer diante do Senhor, nós vamos tropeçar. Se nós dermos ouvidos só para as coisas do nosso coração, sentimentos da nossa carne, sem a presença de Deus, irmãos, é escândalo para o Senhor. Louvado seja Deus. Eu não sei quantos aqui, ou que estão nos assistindo, estão vivendo momentos de perseguição. Estão vivendo momentos de inveja, estão vivendo momentos de falatório, estão vivendo momentos de acusações. Sabe como vence tudo isso? Fechando o ouvido e os olhos e abrindo o coração para a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não que nós não podemos ser perseguidos, o próprio Senhor Jesus disse que somos bem-aventurados quando perseguindo, mentindo, persuadindo, disser todo mal contra vós, por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Louvado seja Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser ir vir após mim, deve então renunciar-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus está devolvendo a mesma fala para Pedro, dizendo: Pedro, não tem como, Pedro, ter vida eterna se não for para a cruz. Eu preciso ir para a cruz, Pedro, para que você tenha acesso ao Senhor, para que você entre na glória do Pai. Eu preciso ir para essa cruz. Eu vim para isso, Pedro. E vai ensinar o Pedro. E você não é diferente, Pedro. Vocês que aqui estão não é diferente. Vocês que estão aqui não é diferente. Poderá ser a minha última pregação neste lugar, poderá ser a última vez que vocês ouçam isso, mas se eu não estiver aqui, continue na batalha, levando a cruz de Cristo sobre nós. Louvado seja Deus. Jesus estava ensinando justamente isso. Não há, irmãos, amor a Deus sem renúncia. Não há vida eterna sem não ir para a cruz. Não há, irmãos, presença de Deus se não renunciar à nossa carne. Não há, irmãos, como ver a face de Deus como ela é, se nós não renunciar à nossa vida, porque aquele que entrega a vida ao Senhor perde a vida material. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não há paz do mundo, nada ali fora nos alegra, nada ali fora nos traz prazer. Só traz prazer aquilo que vem da palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra de Deus é o Cristo, irmãos. Então Jesus vai dizer: olha, precisa negar-se a si mesmo,
precisa de fato ser dependurado em uma cruz e renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se você quiser salvação e estar na minha presença, precisa deixar esta vida mundana. Mas quando falamos mundano, talvez pensamos assim, então agora eu não posso mais sorrir, agora eu preciso negar a si mesmo, eu não posso mais amar a minha família, sair um final de semana a um shopping, passear. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, negar-se a si mesmo é de fato fazer o que o Senhor nos ensinou. Venha sobre mim o teu reino e seja feita a sua vontade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas será que nós oramos assim? A resposta é não. Nós oramos assim, faça a minha vontade, venha a mim o meu reino. Não é assim que nós oramos? Faça a minha vontade, me cura, dá para mim isso. O Senhor pode fazer aquilo para mim? Nós literalmente falamos assim, faz, Senhor, eu preciso. Será que nós oramos, Senhor, eu preciso ser curado, mas todavia seja feita a sua vontade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é negar a si mesmo. Louvado seja Deus. É renunciar. Por quê? Tiago, irmão de Jesus, lá em Tiago capítulo 3, versículo 7, vai dizer assim, olha, vocês não sabem orar não. Vocês oram e pedem para fazer inveja. Vocês oram e oram para se aparecer para o outro. Vocês oram e quando ora, pede coisas para esbanjar com seus prazeres, com as suas emoções e com as suas vontades. Quando ora, ainda é hora errado. Pede uma pedra achando que é pão. Vocês pedem uma serpente achando que é um peixe. Vocês pedem morte achando que é vida. Aí Deus não dá. Quando Deus não dá, nós ficamos bravos e revoltados. E ainda nós temos a coragem de dizer assim, sim, Senhor, eu oro, venha o teu reino. Ora nada, irmãos. Nós não fazemos isso não, nós não negamos, mas a palavra está nos ensinando a negar nós mesmos e pedir ao Senhor com sabedoria, Senhor, seja feita a sua vontade, louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é negar a si mesmo, isso é dizer, Senhor, se tu permitiu isso sobre a minha vida, é a agenda de Deus, só me dê força para passar por isso. Só me dê força para sustentar a minha casa. O Senhor, irmãos, eu vou falar com os irmãos sobre o casamento. Se Deus permitiu de eu estar casado com a minha esposa e ter os meus filhos, a levante sobre a minha casa, foi Deus que permitiu, louvado seja Deus. Não é que o meu marido, ou o marido, a esposa é uma cruz, não é, irmãos. A cruz de fato é a nossa carne, que ela se alegra quando nós, irmãos, devolvemos as pedras. Quando nós devolvemos as falas que nos machucam, quando nós ofendemos o outro e devolvemos em cima da nossa razão, isso não é negar a si mesmo. Negar a si mesmo, um dos frutos do Espírito é temperança. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, quando nós somos temperados, de que maneira? Quando recebemos pedra e não devolvemos, mas clamamos o Senhor e falamos, Senhor, dê-me de sua graça, louvado seja o nome santo do Senhor, me ajude, que não seja o meu testemunho, mas que seja o testemunho de Cristo sobre a minha vida, louvado seja o nome santo do Senhor. E então, o Senhor Jesus disse, olha, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, a achá-la. Ou seja, perder a sua vida por amor a mim é de fato negar-se a si mesmo. É de fato tomar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus. Parece que nós perdemos a nossa vida quando fazemos assim. Não, irmãos, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu vou contar rapidinho o que Deus fez agora à tarde sobre a minha vida. Eu e minha esposa, nós tínhamos um compromisso. E nós saudamos esse compromisso. E eu falei para ela, eu vou um pouco mais além. Eu queria, estou construindo, os irmãos sabem, eu queria fazer algo lá na nossa casa. E irmãos, e essa era a oportunidade de eu comprar isso para poder já instalar, porque eu preciso montar uma porta, eu preciso pôr essas portas lá, porque eu estou rebocando, e se eu não pôr a porta, depois dá diferença no reboque, e eu precisava fazer. E eu falei para minha esposa, nós vamos então fazer algo esse mês, e fizemos, se quiser, e fiz. Peguei, irmãozinho, e me apertei, e eu vou falar até o valor, e sobrou mais ou menos R$60, 40 e pouco, R$60 mais ou menos. E eu falei, Senhor, eu sei que Tu vai preparar, até o próximo pagamento, o Senhor vai preparar, Deus vai me preparar. Irmãos, e só que aquele negócio de preparar o nosso coração, se preocupa, eu sou pai, eu tenho uma família, não é irresponsabilidade, é que eu confiando em algo, tá bom. Quando foi hoje,
irmãos, e eu falei com Deus hoje, no momento do clamor, na minha oração, falei, eu vou pôr essa causa na mão do Senhor e Ele vai me ajudar. Saindo daqui, quando cheguei em casa, uma pessoa ligou para minha esposa e falou, viu, tem um serviço amanhã, você quer vir? Eu te pago tanto, justamente o valor que nós precisamos. Louvado seja Deus. A minha esposa, que eu cheguei, ela falou, tem uma notícia para te dar, Deus fez isso e isso hoje, louvado seja Deus, acabou de fazer. Então é assim que Deus trabalha. Por quê, irmãos? Porque quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, e de fato nós colocamos a cruz diante de Jesus e caminhamos, o Senhor cuida da tua casa, o Senhor cuida da tua casa, cuida dos teus filhos, não deixa faltar. Por quê? Porque Ele tem graça para nos dar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tudo entregamos nas mãos do Senhor e nos preocupamos somente em oferecer ao Senhor a glória, o louvor, a honra e a adoração, e para sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, irmãos, pois quem aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Que adianta, irmãos, nós fazermos tanta coisa, buscarmos tantas coisas desta terra, preocupado com esta vida terrena e cotidiana, e a nossa alma não ter a presença do Senhor? O homem é vazio, o homem faz de tudo para alegrar a sua alma com o sentimento humano, mas a verdadeira alegria não está nesta terra. A verdadeira alegria é quando abrimos a palavra e encontramos o Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. A verdadeira alegria é quando o nosso joelho ou a nossa face toca no chão e a presença de Deus enche o nosso coração. Louvado seja Deus. A verdadeira alegria é o Senhor, Ele é o motivo da nossa alegria. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, para concluir, ele disse, olha, perder a sua alma, então não terá sobre a nossa vida o regozijo, porque o homem, o filho do homem, virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará cada um segundo as suas obras. Aqui, irmãos, Jesus não está dizendo sobre salvar-se por obras, não é isso, mas quando nós olhamos para esse texto, com o Espírito Santo de Deus, é gerado em nós obras que testificam a salvação em nós. Obras que confirmam que somos salvos diante do Senhor, que de fato deixamos este mundo de engano e vivemos literalmente para a glória de Deus. Para encerrarmos esta mensagem, em verdade vos digo que alguns que estão aqui e estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ele está dizendo literalmente para aquela época, para aquele povo que estava ali, que não provaria a morte. Estava dizendo sobre a vida espiritual, que estariam na presença do Senhor, convertidos e lavados e remidos de seus pecados, se arrependerem diante do Senhor, entregassem a sua vida literalmente ao Senhor. O crente, o cristão, melhor dizendo, ele não morre e acaba. Nós cremos na vida eterna, por isso estamos na presença do Senhor, por isso servimos a Jesus. João vai dizer que todo aquele que crê tem a vida eterna. Deixa eu dizer algo para encerrar a palavra. Não há o que nós nos preocuparmos, irmãos. Não há o que nós entristecer o nosso coração. Porque o Senhor que começou a boa obra é fiel para completar aquele que começou. Louvado seja Deus. Talvez os irmãos que aqui estão, confesso que também quero fazer parte deste número, carregam sobre nós preocupações. Porque nós temos necessidades, nós precisamos de estar na presença do Senhor e que Ele ouça as nossas orações e nos abençoe, mas essa não é a nossa maior necessidade. Quer ver uma coisa? O pior é o homem vazio de Deus, é o homem e a mulher que não tem a presença do Senhor, tudo que faz não tem graça, a vida, irmão, é um escalabro, bate a cabeça aqui, bate a cabeça ali, não tem posteridade. Tudo que começa não termina, tudo que começa a fazer não tem graça, não tem sentido. Mas o homem que às vezes, irmãos, mora numa casa que nem dele não é, às vezes é uma luta para manter uma casa tão simples, que às vezes não tem nem o que pôr dentro de casa, mas quando ele ajoelha na presença de Deus, a visitação do Espírito de Deus aquece sua alma, ele sente a visitação do Espírito Santo, confirmando que a presença de Deus ligou lá no céu, e alguém na terra está ligado em comunhão com o Senhor. Louvado seja Deus. Se esse Espírito está aquecendo o teu coração, louve a Deus de toda a sua alma. Louvado seja Deus. Somos privilegiados pelo Espírito de Deus estar sobre o nosso coração. Todos nós temos dificuldades,
Todos nós passamos por levante, mas o maior presente de Deus para a nossa vida é o Filho dele. Se a chama ainda está acesa no teu coração, louve a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, porque Ele está conosco e voltará, louvado seja Deus. Então, irmãos, não é difícil, irmãos, negar a nossa vida, não é difícil negar os nossos sentimentos do coração, porque temos uma promessa, e recebemos do Senhor a salvação e a sua promessa que Ele virá e nos levará para a sua glória, para que onde nós estivermos, Ele estará junto conosco. Vir aqui dizer coisas passageiras aos irmãos, de nada acontece, mas ouvir a palavra do Senhor que trata de salvação, transforma e regenera a nossa vida. Vamos em paz para a nossa casa. Os nossos problemas estão na mão do Senhor. Assim como Ele fez, me surpreendeu esta tarde, poderá surpreender você também. Louvado seja Deus. O Senhor está vendo todos nós, não há o que se desesperar. Irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele tem as rédeas da história nas mãos. Louvado seja Deus. Ele continua cuidando de todas as coisas. Aquilo que a minha mão não alcança, de Deus alcança. Louvado seja Deus. Aquilo que você não pode fazer, o Senhor pode fazer muito mais, infinitamente mais. Só se preocupe em dar o melhor para Deus. E o que é o melhor? Tua alma, o teu louvor, a tua adoração. Louvado seja Deus. Quando chegar na tua casa, irmãos, eu quero encerrar a palavra, mas antes eu preciso pregar. Quando chegar na tua casa, diga: esta casa é sala de oração, a presença de Deus está aqui. Quando chegar na tua casa, olhe para a tua família, nem que esteja luta, nem que você esteja enfrentando algo, salte da tua casa, a presença de Deus estará lá, te esperando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você não tenha prazer de estar na tua casa, talvez você não tenha prazer de ir para o teu trabalho, mas em nome de Jesus, aonde você entrar, leve contigo a presença do Senhor. Por onde você passar, leve contigo a paz de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Não empreste a tua mente para o diabo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não deixe o teu coração vazio para ser ocupado por aquilo que vem só para destruir, mas prepara o teu coração para receber o que é da glória, a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos em paz para a nossa casa. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.